Um bom dia para todas minhas irmãs embaixadoras, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui para nessa incrível mentoria, né, que é sobre identidade e nada melhor do que a gente saber quem nós somos no Senhor, né? E nós precisamos lembrar a palavra todo dia, porque como nós vimos, né, no nosso primeiro encontro, que a gente falou sobre a imagem de Deus. E o que que a queda fez nessa imagem? A queda distorceu muito essa imagem, né? Então, por isso, nós precisamos olhar para a palavra, por isso, nós precisamos todos os dias lembrar a nossa mente de quem nós somos, porque a nossa tendência é esquecer muito rápido. Você já percebeu que uma coisa boa que acontece com a gente esquece muito rápido, mas uma coisa ruim, a gente fica ali, ó, martelando, martelando, martelando. Então, por isso, é que a nossa tendência é mais para a natureza pecaminosa, né? Que foi essa natureza que foi instalada em nós a partir da queda. Mas a boa notícia é que Jesus veio e restaurou isso tudo. Então, eu quero dar para você as boas-vindas. Você que está aqui pela primeira vez, escreve para mim aqui, aqui no chat. Angelita, cheguei aqui pela primeira vez. Estou aqui pela primeira vez. A Letícia falou: Bom dia, estou a caminho do médico, por isso não consigo abrir a câmera. Tranquilo, Letícia, fica na paz. Ó, a doutora, nome, doutora Lorena, olha, temos uma doutora aqui no nosso meio, que bênção, glória a Deus por isso. Fala aqui, Lorena, para nós que área que você atua, para a gente saber um pouquinho de você depois. Então, eu quero começar, né, falando para vocês hoje meu resultado. Quero saber o resultado de vocês. Quem começou comigo na segunda-feira, olha, é dermatologista, que bênção, glória a Deus. Seja muito bem-vinda no nosso meio, viu? Quem começou o desafio com a gente na segunda-feira, já está tendo os seus resultados. Mas Angelita, eu entrei ontem, eu entrei hoje, estou começando hoje. Não tem problema. Todos os dias é dia da gente começar, tá bom? Quero apresentar para vocês a nossa Nutri que está aqui com a gente, a Lívia. Ela é aqui, sempre nos orienta, nos ajuda. Ali no grupo, ela sempre está ali encorajando, compartilhando o pão dela ali no grupo e tem sido uma bênção. Obrigada, viu, Lívia, por toda a disposição que Deus tem colocado no seu coração para abençoar o Emagreça com a Bíblia. E o meu resultado hoje é, a gente não, hoje é o nosso quarto dia, né, de desafio. Mas a gente conta de 24 em 24 horas. Então, se for contar de 24 em 24 horas, não é 4 dias, é 3 dias apenas. Então, hoje eu já consegui eliminar 3,4 kg, comendo gostoso, não passando fome de jeito nenhum, batendo a minha meta de água, dormindo bem e ainda estou com consequência daquele abençoado daquele salgadinho que eu comi para gravar aquele vídeo lá do Instagram. Então vocês estão vendo aí a minha garganta, né? Eu tô pedindo, Deus, me ilumina para ver se esse salgadinho aí que tá causando gripe nas pessoas que eu vou denunciar esse abençoado. Mas enfim, são alimentos, né? A gente entender o que que os alimentos faz no nosso corpo. A gente precisa identificar isso. A gente precisa entender isso. E para quem está aqui a primeira vez, o meu testemunho é exatamente sobre isso. Deus, ele iluminou a minha mente, trazendo à minha mente que eu não sabia nada sobre alimentação. E foi a partir do momento que eu comecei a estudar sobre alimentação, estudar sobre os alimentos, e eu vou já dizer para vocês aqui, viu, minhas irmãs? Não existe aquela questão assim, ó. Os processados, a ciência já provou que eles não são bons para nós, né? Mas não existe assim um alimento certo, um alimento errado. Não vamos fazer aqui eu até esqueci o nome agora, que fala sobre terror alimentício, qualquer coisa assim, não sei. Acho que é isso, né, Lívia? Que falam aí. Então não vamos fazer nada de terror de alimento, nem nada aqui. O que que é a sua função aqui, se Deus te trouxe até aqui? É você se tornar uma estudiosa daquele alimento que mais te emagrece, daquele alimento que mais faz bem para a sua saúde, daquele alimento que você mesma vai descobrir. É terror nutricional. Obrigada, Líbia. Então, por exemplo, eu emagreci 30 quilos em apenas 4 meses. Mas
eu comia brócolis e eu amo brócolis, amo de paixão. Só que quando eu fui fazer um exame mais específico, com um médico mais especializado, ele, na minha lista lá de alimentos, que eu já mostrei diversas vezes para vocês, e ele não tá aqui porque eu deixei lá no Japão. Para quem não sabe, eu moro no Japão, estou a passeio no Brasil, estou de retorno no Japão no mês 5. Enfim, deu ali na minha lista que o brócolis ele é bom eu evitar, porque ele é um alimento crítico para mim. Ou seja, esse alimento, ele pode desenvolver uma doença no meu organismo. Então, isso é muito importante você saber. A Bíblia fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos entender o que que nós comemos, por que nós comemos, e precisamos fazer sim exames periódicos. O Senhor, ele levantou profissionais de saúde, nutricionistas, dermatologistas, médicos, para que nós pudéssemos ter esse privilégio de saber, através dos exames, aquilo que acontece lá dentro de nós. Então, o meu conselho para você é sempre procurar, né, ver os seus exames como está. Eu aconselho você depois, ó, fazer os exames antes de começar o desafio e fazer os exames depois que você fez o desafio de 14 dias, para você ver o impacto que isso causou em você de dentro para fora. Então aqui você não vai entrar assim pensando assim: "Ah, eu vou ter uma restrição alimentar". Não, não é nada disso. Aqui não tem pode, não pode. Aqui não tem lista, ai, come isso. Não. Aqui a gente tem uma sugestão de cardápio aonde a gente entendeu que esses são os alimentos que mais faz a gente emagrecer. Mas isso não quer dizer que esses são os alimentos que mais vai fazer bem para sua saúde, como eu acabei de falar para você, ainda que eles sejam naturais, tá certo? Então, partindo dessa explicação, sejam bem-vindas todas vocês que estão aqui pela primeira vez. Já entrou mais gente aqui, eu quero que vocês escrevam aqui. Angelita, estou aqui pela primeira vez. É minha primeira aula. E depois vocês podem colocar as suas dúvidas aqui também, que eu vou responder vocês, tá certo? O intuito desse encontro, dessa mesa, é uma mesa preparada. O Senhor, ele preparou essa mesa para a gente conversar sobre a palavra de Deus, para a gente conversar sobre aquilo que o Eterno já estabeleceu na sua palavra a nosso respeito. E nessa mentoria em específico, você está inserida agora em saber quem você é no Senhor, quem você é em Deus, né? Eu acredito, e aqui não é nada a respeito de religião, nós não tratamos de religião aqui, a gente respeita todas as religiões. Aqui o que a gente quer levar você é entender uma palavra que é uma palavra viva e eficaz e que ela faz um efeito na sua vida. E essa palavra é a palavra de Deus, é a Bíblia. Todo o nosso trabalho todo o nosso projeto é fundamentado na palavra de Deus, né? Que é na parte espiritual. Na parte do cardápio, se você não recebeu ainda a sua sugestão de cardápio, tem dois grupos, que é o grupo de material, que vai ser disponibilizado lá para você, a sua sugestão de cardápio, tá certo? Qualquer dúvida já vai colocando aqui para mim, ó, a Karen também falou, estou aqui pela primeira vez, sou Nutri. Olha, mais uma Nutri aqui, Lívia. Mais uma Nutri, louvado seja Deus. Coloca aqui, Karen, quantos quilos, se você tá aqui pela parte espiritual, se você tá aqui para você querer realmente eliminar peso de uma forma mais rápida, mais saudável, e ver, ou apenas ver o nosso projeto, como que é, coloca aqui, com toda a sua sinceridade. E a gente aqui, a gente ajuda umas às outras, tá certo? Então, minhas irmãs, a gente sempre começa explicando. Aqui é uma mesa preparada, aonde nós vamos receber agora a palavra de Deus. E essa mesa, ela só faz sentido quando essa palavra toca você e você devolve para nós como um testemunho nessa mesa. Então, por isso que eu falo, fica 100% aqui, atenta, porque o Espírito Santo vai falar com você hoje. O Espírito Santo vai te posicionar hoje. E você tem uma. Se você já assistiu os outros nossos 3 encontros que a gente já teve, a Angelita não assistiu ainda. Depois pede para nós lá no grupo que a gente já vai enviar o link para vocês. Para que vocês entendam
que nós não temos uma missão aqui na Terra. Nós fazemos parte da missão de Deus aqui na Terra. Deus, ele tem uma missão. Deus, ele tem um sonho no coração dele. Ele tem um projeto no coração dele. E cabe a nós, como filhas, entender esse projeto na nossa vida, na prática. E a partir desse projeto que a gente entende, através das nossas práticas, a gente vai revelar o Pai para outras pessoas. São práticas diferentes, mas tudo no mesmo pensamento, que é revelar o Pai e servir o próximo. Isso se resume aí o Evangelho, porque o Pai se revelou para nós como um Pai, o Pai que veio e o próprio Jesus ele falou: quem vê a mim vê o Pai. E eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Amém? Então a gente sempre começa com uma oração. Vamos orar. A, a Karen falou assim pra gente: estou aqui pela parte espiritual, conciliar a alimentação com o aprendizado bíblico, emagreci 20 quilos da última gestação com jejum e alimentação natural. Sem neura. Glória a Deus. Glória a Deus, Karen. Acho que você vai contar muita coisa aqui para nós. Minhas irmãs, se vocês puderem, né? Se vocês puderem deixar a câmera aberta, eu agradeço muito, porque a câmera aberta, além dela deixar você atenta, ela vai mostrar também a sua, o seu compromisso aqui conosco, porque nós estamos numa mesa, nós somos irmãs, né? Somos irmãs aqui em Cristo e estamos numa mesa que o Senhor preparou para nós. Então, se você puder, né? Com exceção, igual a irmã já escreveu aqui, ó, estou a caminho do médico, não vou conseguir abrir a câmera, às vezes está na estrada, não tem problema, tá? Mas se você puder, ligue a câmera. Olhar no olho é muito mais gostoso do que a gente ficar falando só com os nomezinhos aqui, tá bom? Assim vocês me ajudam e eu ajudo também vocês. Ah, a doutora Lorena falou: estou aqui, pois luto com compulsão alimentar desde o último período da faculdade de medicina. Uau! Deus tem um programa, deu um projeto lindo para você, Lorena. Pode ter certeza, minha irmã. Pode ter certeza absoluta. Nós temos vários testemunhos de libertação aqui das nossas embaixadoras. Então vamos lá? Vamos orar. Feche os teus olhos agora e fala: Senhor, fala comigo de uma forma especial, como o Senhor nunca falou antes. Eu quero ouvir a sua voz hoje. Eu quero saber quem eu sou. Quero saber qual é a minha vocação. Fala com Ele agora. Fecha os teus olhos e se conecta mesmo com o Senhor. Esquece tudo, esquece seus problemas, esquece tudo. Esteja inteira aqui nessa reunião. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, te agradecemos. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos amou de forma incondicional. O nosso preço, nós entendemos ontem que foi o preço de sangue pagado na cruz do Calvário. E o nosso valor não está nas circunstâncias, no que fazemos ou no que deixamos de fazer, no que dá certo ou no que dá errado, nas nossas vitórias ou nas nossas quedas. O nosso valor não está nisso. Foi isso que nós aprendemos ontem. E obrigado, Senhor, por nos dar essa injeção de ânimo, essa injeção de força, essa injeção de consciência. Pai, nesse momento nós nos aproximamos de Ti, Pai, com temor, mas também com confiança, porque sabemos que o Senhor não nos chamou para viver perdidas dentro de nós mesmas. O Senhor não nos criou para andar em confusão. O Senhor não nos redimiu para viver em vazio. O Senhor não nos adotou para que continuássemos sem clareza sobre quem nós somos e para que nós existimos. Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa mesa, traz luz ao nosso entendimento, traz ordem ao que está confuso dentro do nosso coração, traz verdade ao que foi deformado na nossa identidade. Traz reposicionamento ao que foi desviado. Que toda mulher que estiver aqui hoje, que está aqui hoje, que vai assistir depois essa gravação, ou que vai chegar depois, Pai, seja visitada pela verdade que está escrita no céu,
desde a eternidade e que está no teu coração. Que o nome, que o nome que a vida tentou distorcer pela força, que o nome que o medo tentou impor para caia por terra, agora em nome de Jesus. Que o nome que o Senhor pensou na eternidade para nós venha ecoar dentro de nós a partir de agora. Nós não queremos apenas um encontro, Senhor. Nós queremos discernimento, Pai. Nós queremos alinhamento com o teu coração. Nós queremos nos submeter à tua vontade. Nós queremos andar de modo digno da vocação com que fomos chamadas. Nós entregamos esse momento ao Senhor e declaramos: Espírito Santo, toma seu lugar aqui, de mestre, de ensinador, de professor, de convencedor, e nos ensina o que está no teu coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, hoje nosso tema é, minhas irmãs, vocês podem colaborar, podem cooperar aqui no chat, tá bom? Eu vou lendo à medida que for cabendo aqui na mensagem que a gente quer conversar hoje. Eu vou lendo, vocês vão participando comigo, para nossa mesa ficar repleta, porque você tem muito de Deus para dar. Você tem, ai, Angelita, eu não sei nada. Sabe sim. Deus, ele traz experiências para nós desde o momento que ele nos encontra. Desde o momento que ele nos encontra, ele traz experiências para nós. E toda a sua colaboração faz essa mesa ficar muito mais farta. Porque nós estamos aqui não numa aula, mas num encontro, repartindo o nosso pão. E às vezes uma fala que você falar aqui vai fazer sentido para outra irmã que está aqui. E sabe o que acontece quando você compartilha a vida? A vida volta em dobro para você. O que é isso, Angelita? Sim, é lei da semeadura, é lei espiritual. A Bíblia fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. E tudo que você fala é uma semente. Então, cada compartilhamento que você faz aqui, cada declaração que você faz aqui, é uma semente. É uma semente, não que você está plantando, mas você está declarando a palavra do Pai. Amém? Então, o nosso tema de hoje, dentro da mentoria identidade, que é o assunto que nós estamos tratando, nós vamos falar sobre vocação, o nome que Deus me deu na sua missão. Vocação, o nome que Deus nos deu na sua missão. Você já sabe o nome que Deus te deu na sua missão? Minha irmã, esse encontro de hoje é um encontro que vai mudar totalmente a sua vida. É um encontro que vai te fazer entender no seu dia a dia qual que é a voz que Deus te deu dentro da sua casa, dentro da sua família. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre um ponto muito decisivo na nossa identidade. Porque tem muita mulher que já ouviu que foi criada por Deus, já ouviu que foi comprada por Cristo, já ouviu que foi adotada pelo Pai. Como muitas de nós confessamos aqui, nós somos filhas amadas do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, mas ainda vive sem direção interior. Quantas de nós muitas vezes nos sentimos perdidas, nos sentimos sem direção interior e a gente fica, Senhor, não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo? E ainda vivemos muitas vezes tentando descobrir a vida a partir da nossa própria carência. Olha só, ainda vivemos muitas vezes confundindo identidade com função. Ainda vivemos achando que vocação é a nossa profissão. Ainda vivemos pensando que propósito é realizar um sonho pessoal com a ajuda divina. Mas vocação não tem nada a ver com isso. E hoje eu quero dizer uma coisa para mim e para você, para o meu e seu coração, com muita clareza. Você não tem uma missão particular que Deus ficou obrigado de abençoar. Presta muita atenção nisso, porque isso vai fazer toda a diferença. Às vezes a gente fica iludida que a gente tem uma missão fora da missão de Deus. E a gente não tem uma missão fora daquilo que está no coração do Senhor. Você foi chamada para assumir o seu lugar, a sua missão, sim, mas dentro da missão dele, da missão do Senhor.
E isso, essa consciência muda tudo na nossa mente. Porque enquanto eu acho que Deus me deu uma missão minha, eu passo a vida tentando convencer Deus a ajudar os meus planos. Olha só que engano. Mas quando eu entendo que Deus tem uma missão e ele me chamou para dentro dessa missão, então eu paro de tentar usar Deus, que eu tenho batido muito na tecla, que é a teologia resolutiva, que é Deus só para resolver o seu problema, que é Deus só na hora que precisa de Deus, mas nunca experimentou a teologia redentiva, que é a teologia de relacionamento com o Pai. Então, quando eu entendo que Deus tem uma missão e ele me chamou para dentro dessa missão, então eu paro de tentar usar Deus e começo a me submeter a ele. Olha só. Agora ele é o patrão, não sou mais eu que sou a patroa. Não somos mais nós que somos a patroa. Ele é o patrão. E eu estou debaixo da missão dele para cumprir o meu propósito. Você está debaixo da missão dele para cumprir o seu propósito. E isso é uma chave muito profunda que eu estou entregando para vocês dentro da teologia redentiva, que é a teologia de relacionamento com o Pai. O Pai enviou eu e você para um propósito dentro da missão dele. Tá fazendo sentido? Tá ficando claro? Qualquer dúvida pode escrever aqui. Então, por quê? Porque a redenção, minhas irmãs, ela não veio para somente nos salvar do pecado. A redenção, ela veio para nos reconciliar ao propósito eterno do Pai. A redenção, ou seja, o nosso resgate, Deus nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, para nos reconciliar com o propósito eterno dele, do Pai. O texto que vai fundamentar o nosso encontro de hoje está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6, que vai dizer assim: E como eu sempre tenho repetido aqui, minha irmã, eu tô te dando um endereço aqui. Esse endereço é o que Deus colocou no meu coração e me fez estudar sobre isso. Deus ministrou no meu coração coisas que eu não consigo traduzir em palavras, que eu não consigo traduzir em um encontro. E é por isso que você precisa ir para esse texto e meditar nele, no seu secreto com o Pai, porque ele também vai ministrar no seu coração coisas eternas que você não sabe. Porque se você se limitar só a esse encontro aqui, você vai ficar só com migalhas. O que, que são as migalhas? Vai ser só com isso que eu vou ministrar no seu coração, que para você vai ser migalhas. Para mim, não. Para mim, me edificou muito, edificou meu coração, aumentou a minha fé, fundamentou mais ainda o meu propósito. Mas se você ficar só nisso, você está entrando numa religião. E Deus não aprova a religiosidade. Deus, ele quer relacionamento individual com cada uma de nós. É isso que o movimento Reconstrução prega. É isso que o movimento Reconstrução ensina. Por isso que essa mesa é farta. Por isso que essa mesa, ela tem todo dia testemunhos. Amém? Então vamos ler aqui. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Minhas irmãs, como esse versículo é rico. Como esse versículo é rico. Vou pegar um ganchinho do nosso encontro de ontem, falando sobre como que todo mundo pode ter um só pensamento. Um só pensamento
É aquele alinhamento que a gente fez ontem com o coração de Deus. O que que Deus é? Deus é o Pai. O que que nós somos? Nós somos filha. Isso traz um conceito de quê? De família. E se isso traz um conceito de família, nós somos a família de Deus aqui na terra para revelar o Pai e servir ao próximo. Esse é um só pensamento. Esse é o pensamento que tem que estar no nosso coração. Mas como nós vamos servir o próximo nessa condição aqui, ó, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no espírito. Essa e esse ponto ele vai ser manifestado através de práticas diferentes. Entenderam? Porque, por exemplo, a doutora Lorena, ela é dermatologista. A prática dela é diferente da minha, que sou teóloga. Então, se eu sou teóloga, eu vou fazer, através da minha prática, o Pai ser conhecido e amando o meu próximo, servindo o meu próximo, que é vocês. Hoje eu estou servindo vocês aqui nessa mesa. Tá fazendo sentido para vocês? Cada uma de vocês que tem a sua vocação vai servir, mas agora você tem a consciência de um todo. Que todo é esse? Deus é pai. Eu sou filha. Então nós somos uma família. E essa família tem um propósito. Qual é o propósito? Revelar o pai através do quê? Das nossas práticas. Amém? Tá fazendo sentido? Cada uma na sua função, cada uma na sua prática, cada uma naquilo que o Senhor desenvolveu dentro do seu coração. Então, eu quero que você perceba algo muito importante aqui nesse texto. Paulo, ele não está falando aqui de carreira, ele não está falando aqui de plataforma, ele não está falando de sucesso ministerial. Paulo não está falando de uma missão personalizada para cada uma de nós, centrada no nosso ego. Paulo, ele está falando de uma vocação comum, dentro de um corpo, debaixo de um só Senhor, que é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, em direção a um propósito. Olha só que tremendo isso. Paulo, ele não está falando de uma vocação comum. Ele está falando de uma vocação debaixo de um só Senhor, por meio de um só Espírito, em direção a um só propósito. Qual que é o propósito? Pegaram? Qual que é o nosso propósito? Revelar o Pai e servir o próximo. Nosso propósito como filhas aqui na Terra é revelar o Pai para as pessoas. Angelita, como que eu vou revelar o Pai? O Pai, calma que você vai entender. Se você não viu ainda os outros estudos, você precisa ver para você entender a nossa lógica e a nossa linha de raciocínio aqui. Ou seja, a vocação, ela não começa em mim e nem em você. A vocação começa em Deus. A nossa vocação, minhas irmãs, ela começa em Deus. Então, isso, saber disso é muito libertador. Porque às vezes a gente fica perdida, entendeu? Fala, meu Deus, o que que eu tenho que fazer? O que que eu vou fazer? Não, não se preocupe com isso. A sua vocação já começou em Deus. E isso vai sendo revelado para você no decorrer da sua vida. Não fique perdendo tempo procurando qual é a sua vocação. Deus vai te revelar. Qual que era a vocação de Moisés? Era libertar o povo? Vocês acham que era libertar o povo? Não era libertar o povo. A vocação de Moisés era desenvolver a mansidão. Desenvolver a mansidão. Quando Moisés, a primeira vez que ele encontra uma pessoa lá brigando com um dos seus, lógico, que era a desenvolver a mansidão dentro da missão de Deus, que é a libertação, tá bom? E fique claro isso. Mas era desenvolver a mansidão. Por quê?
Porque Moisés, a gente vê que ele matou uma pessoa. E aí depois, no decorrer da história da vida de Moisés, a gente viu depois que Moisés, se você ler a história de Moisés, você vai ver que depois que a glória de Deus passa sobre a vida de Moisés, ele se torna o homem mais manso que já existiu na face da terra. Tá entendendo o que é vocação, minhas irmãs? Às vezes a gente pensa que vocação é um negócio tão grande, mas às vezes a vocação que Deus está desenvolvendo na minha e na sua vida é apenas virtudes e fruto do Espírito Santo. Vamos mais um pouquinho para a gente entender. Por que que isso é libertador? Porque tem muita gente, muitas mulheres, muitas pessoas hoje tentando descobrir qual é a sua grande missão, quando na verdade nunca se submeteu à missão do Pai. O que que é vocação então, Angelita? À luz da teologia redentiva, à luz do relacionamento com o Pai. Vocação, nesse texto, não é apenas uma atividade que eu desempenho. Vocação é o modo, ó, presta atenção. Vocação é o modo como eu respondo ao nome com que Deus me chama dentro da sua missão eterna. Vocação é o modo como eu e você responde com o que Deus nos chamou dentro da sua missão desde a eternidade. Essa é a chave do que significa a vocação. Não é o que eu quero fazer para Deus. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, o que eu posso fazer para Deus? Muito pelo contrário, é quem Deus me chamou para ser dentro daquilo que ele está fazendo no mundo. É muito maior, minhas irmãs. É muito maior do que a gente imagina. Quem Deus nos chamou para ser. Você já fez essa pergunta para o Senhor? Quem que o Senhor me chamou para ser? Dentro daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Porque o Senhor está trabalhando. O Senhor não criou a humanidade e deixou a humanidade a- sem o seu respaldo, sem a sua supervisão. Ele não fez isso. Então, olha só, isso é muito profundo. Por quê? Porque a teologia redentiva, ela nos ensina que Deus não age através do improviso. Ele tem um propósito eterno. Deus tem um propósito eterno. E a nossa maior busca precisa ser qual é o nosso papel dentro do dentro do propósito eterno. A Ani escreveu aqui: oração é como um chamado interior para algo que dá sentido à sua vida. É quando uma pessoa sente que tem habilidade, prazer e propósito em fazer determinada coisa. Eu não entendi, foi nada, em vocação. Calma. Calma, que até o final do estudo você vai entender, Nia. Calma, que você mesmo, o Espírito, deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Aqui é um encontro espiritual. E quando há essa confusão, é exatamente o que o Espírito quer trabalhar. Entendeu? Então fica atenta, porque o Espírito Santo vai ministrar o seu coração e você mesma vai ter essa resposta. Tá certo? Então, qual que é esse propósito, então? Qual que é esse propósito? O nosso propósito dentro da missão é revelar as nossas virtudes, tornar o coração de Deus conhecido, formar uma família de filhos, manifestar a glória de Deus por meio de um povo que o represente. Então, o propósito de Deus é manifestar o quê? As virtudes dele através de nós. É manifestar os atributos dele a partir de nós. E lógico que os atributos comunicáveis.
Porque tem atributos de Deus incomunicáveis. Quais são alguns dos atributos de Deus incomunicáveis? Onipotência, onipresença, onisciência, nós não temos isso. Mas os atributos comunicáveis, amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, generosidade, isso são virtudes. Então, qual que é o propósito de Deus? Anota isso daí, minhas irmãs, para vocês não esquecer o propósito de Deus. O propósito de Deus é revelar as virtudes dele, é tornar o coração dele conhecido, é formar uma família de filhos e manifestar a sua glória por meio de um povo que o represente. Então, vocação não é uma invenção humana. Vocação é uma participação consciente no propósito eterno de Deus. Então, você está entendendo, Nia? Tá fazendo sentido para você agora? Tá fazendo sentido? O que que é vocação? Então, oração é outro assunto totalmente diferente de vocação, tá certo? Então, ó, hã? Eu escrevi errado, é vocação. Ah, tá. Tá bom. Então, agora tá fazendo sentido. É, vocação, então, é como um chamado interior para algo que dá sentido para a vida. É exatamente isso. É isso. Você entendeu o sentido da coisa. É que eu li oração aqui e eu não entendi o que você estava perguntando, porque faltou o ver. Mas tranquilo. Então tá fazendo sentido agora? Tá caindo o discernimento? Glória a Deus. Então, vocação não é uma invenção humana, é a participação consciente no propósito eterno de Deus. Por isso, Paulo vai dizer: andem de modo de. Então, é na caminhada, tá? A vocação é na nossa caminhada, no nosso dia a dia. É naquele irmão difícil que você tem lá na família, é no pai difícil que você tem lá na família, é na mãe que você ainda não tem um relacionamento com ela que deveria ter, é no filho difícil que te dá trabalho. A vocação é vai sendo desenvolvida e descoberta aí. Então Paulo vai dizer: "Por isso, andem de modo digno da vocação com que foram chamadas." Ele não diz: "Invente outra vocação." Ele não diz: "Fabrica uma identidade para vocês." Ele não diz: "Corra atrás de um nome para vocês." Ele diz: andem de modo digno daquilo que já lhes foi dado por Deus. Então, Deus não chamou eu e você para construir um nome. Esse texto, ele está confrontando um erro muito profundo do coração humano. O homem caído, ele sempre quer construir alguma coisa para preservar o seu próprio nome aqui na terra. Lembra do pecado da Torre de Babel? Eles queriam construir um nome para tocar o céu para o nome deles serem lembrados, um homem caído. Então, o homem caído, ele quer ser lembrado, ele quer ser validado, ele quer provar importância, ele quer deixar uma marca, ele quer fazer a vida valer pela visibilidade que ele tem. Mas o evangelho, ele nos chama para outro lugar. Ele nos chama, ele nos alerta, ele nos faz entender que nós não fomos chamadas para sustentar o nosso próprio nome. Nós fomos chamadas para revelar o nome do Pai. Isso é profundo, minhas irmãs. Não é para sustentar, não é a Angelita que tem que aparecer aqui. Aqui quem tem que aparecer é o Pai. Lá dentro da sua casa, não é o seu nome que tem que aparecer, é o que tem que aparecer é o nome do Pai. E isso muda tudo, porque quando a mulher vive para sustentar o próprio nome, ela se torna refém de quê? De comparação, de reconhecimento, de desempenho, de aplauso. Quantas de nós aqui, pelo mau desempenho, estava com vergonha de ter subido na balança? Ela vive também refém do aplauso, do controle, ela quer ter o controle de tudo, ela não larga isso, o estresse dela tá lá no alto, o cortisol dela tá lá no alto, que ela não consegue nem eliminar peso. E uma necessidade constante de provar valor. Mas quando a mulher entende que ela é filha e que ela foi chamada para materializar as virtudes
virtudes do Pai, ela se torna livre. Minhas irmãs, isso é tirar um peso das nossas costas. Ela se torna livre para servir, ela se torna livre para permanecer, ela se torna livre para obedecer, livre para amar, livre até quando ela não é reconhecida, livre até quando o cenário não combina com a sua expectativa. Porque agora ela não está mais tentando salvar o próprio nome dela. Ela está ocupada em tornar visível o nome do Pai. Tá fazendo sentido? Tornar visível o nome do Pai. Através do quê? Das virtudes, do coração do Pai, do caráter do Pai. É forte isso daqui, minhas irmãs. Isso daqui está mexendo com as nossas estruturas. É muito forte. Então, vocação, minhas irmãs, não é um cargo, é uma virtude materializada. Esse ponto aqui é decisivo para nós hoje. Muita gente acha que vocação, é ser pastor, é ser cantor, é ser psicólogo, é ser mãe, é ser empresário, é ser líder, é ser discipulador, é ser missionário. Mas isso muitas vezes é só uma atividade, uma ferramenta, um contexto, uma função. Vocação, no seu sentido mais profundo, é a virtude de Deus que ele quer materializar por meio da minha e da sua vida. Vou repetir isso daqui. Vocação, no seu sentido mais profundo, é a virtude de Deus que ele quer materializar por meio da minha e da sua vida. É por isso que Efésios 4 começa falando de quê? De humildade, de mansidão, de longanimidade, de amor, de unidade, de paz. Você conseguiu perceber isso? Paulo, ele fala de vocação, mas a descrição que ele faz não é de função, é de caráter, é de virtude, da expressão da natureza de Cristo. E isso, para nós, hoje é redentivo demais, minhas irmãs, porque mostra que a pergunta principal aqui não é o que eu faço. A pergunta principal é o que Deus está sendo visto em mim enquanto eu vivo. O que Deus está sendo visto em mim, Angelita, enquanto eu vivo? Faz essa pergunta aí para você mesmo, coloca seu nome aí. O que Deus está sendo visto em mim enquanto eu vivo? Então, talvez uma mulher esteja em casa, cuidando dos seus filhos, lidando com uma rotina ali totalmente exaustiva, enfrentando limitações, e ainda assim ela está cumprindo a vocação dela de modo muito mais profundo do que alguém cheio de atividade religiosa. Fez sentido? Aquela mulher ali que tem uma função especial de cuidar ali, talvez de um filho com uma condição especial. Ela está exercendo a função dela, a vocação dela, de forma muito mais profunda do que muitas mulheres que estão ali dentro de uma igreja exercendo uma atividade religiosa. Tá fazendo sentido, minhas irmãs? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim se está fazendo sentido para você. Aqui é mesa. Vamos para a mesa. Compartilha comigo aqui. Fica até muda. Que é isso? Eu não entendi, doutora. Fica até muda. Vamos lá. Vamos prosseguir. Sem palavras. Amém. Então, porque a vocação, minhas irmãs, ela não é um barulho. Ela é a materialização de virtude. Eu estou repetindo isso para a gente entender. Talvez o seu nome em Deus, escute bem isso agora. Talvez o seu nome em Deus seja paz.
seja esperança, seja mansidão, seja misericórdia, seja coragem, seja consolo, seja firmeza, ou seja serviço. E tudo que você faz só tem sentido se estiver a serviço desse nome. Então, a missão do Pai é formar o quê? Uma família de filhos. Então, esse texto de Efésios, ele não está falando aqui de indivíduos isolados. Ele está falando de um corpo, ele está falando de unidade, de vínculo, e ele está falando do Pai. E isso é muito importante porque uma das maiores distorções da identidade hoje é o quê? O individualismo. Hoje, minhas irmãs, nós não queremos ter relacionamento. Vocês perceberam o tanto de gente que decidiu ter cachorro do que adotar uma criança? Vocês já perceberam isso? Então, uma das maiores distorções da identidade hoje é o individualismo, porque a pessoa quer descobrir o seu propósito, mas sem comunhão. Ela quer entender o seu chamado, mas sem corpo. Ela quer viver uma espiritualidade sem vínculo. Ela quer conhecer a sua identidade, mas sem servir ninguém. Mas isso não é bíblico. Na teologia redentiva, que é. O que é teologia redentiva, Angelita? É nada mais do que o relacionamento com o pai. Não ter o pai como alguém para resolver apenas seus problemas, mas sim para se relacionar com ele. Então, dentro dessa linha de pensamento, Deus não está apenas curando indivíduos, ele está formando uma família. Uma família de filhos que revela o Pai. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala de vocação, ele liga isso diretamente ao que? Suportar uns aos outros em amor, preservar a unidade do espírito e viver como um só corpo. Por que que ele destaca isso? Porque não existe vocação madura fora da comunhão. Não existe vocação madura fora da comunhão. Você não descobre plenamente o seu nome fora da mesa. Você não amadurece o seu chamado no isolamento. Você não encerra, você não encerra, não. Você não encarna as virtudes do Pai fugindo de gente. É na relação que o nome aparece. É no atrito santo da comunhão que a virtude se revela. É servindo, minhas irmãs. É servindo irmãos reais, com dores reais, limitações reais, histórias reais, que a vocação se torna visível. E a primeira crise de muita gente é o quê? A confusão entre o projeto pessoal e a missão de Deus. Muitas vezes nós estamos focados no nosso projeto pessoal. Aqui é um ponto muito confrontador. Muita gente sofre mais do que deveria porque interpreta tudo a partir do próprio projeto pessoal. Se alguma, se alguma dificuldade acontece aqui no meu plano, eu acho que a minha vida parou. Se algo fere o meu sonho, eu acho que Deus me abandonou. Se algo contraria a minha expectativa, eu acho que eu perdi o propósito. Mas não necessariamente. Por quê? Porque se o centro da minha vida sou eu, qualquer dor vai virar ameaça para mim. Qualquer dor vai virar ameaça absoluta. Agora, se o centro da minha vida é a missão do Pai, até a dor pode ser incluída nela. Isso aqui que eu tô falando não significa, minhas irmãs, romantizar o sofrimento. Significa redimir o nosso olhar. Nós precisamos ter o olhar dessa missão. Tem situações que nós muitas vezes chamamos de atraso, quando na verdade são inclusões
na missão de Deus. Tem contextos que chamamos de perdas, mas quando na verdade são campo de revelação. Tem dores que interpretamos como interrupção, quando na verdade são cenários onde as virtudes do Pai podem se tornar visíveis. Então a pergunta, a pergunta que eu quero deixar para mim e para você aqui não é só por que isso aconteceu comigo. A pergunta que eu quero deixar para o meu e para o seu coração aqui hoje é: Pai, como o teu nome pode ser revelado nessa situação? Como o teu nome pode ser revelado aqui? Como eu posso revelar as suas virtudes através dessa situação? E isso vai mudar o nosso coração, porque tira a mulher do lugar de vítima desorientada e coloca ela no lugar de filha consciente. E há uma coisa muito importante aqui, muito interessante, porque a primeira tentação é sempre sobre identidade, minhas irmãs. O texto que o texto que a gente está olhando, ele mostra para nós uma chave muito importante. Nós vamos ver agora um texto, o texto não, a história que acontece com Jesus lá quando ele é levado pelo Espírito lá no deserto. A, a primeira tentação que aconteceu na vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo, foi uma tentação de identidade. Por quê? Porque o Satanás chega para ele e fala assim: se tu és o filho de Deus. Isso não era apenas uma provocação que Satanás estava fazendo com ele. Era uma tentativa de deslocar Jesus da missão do Pai para o uso egoísta do seu poder. Ele fala: transforma as pedras em pão. Use as suas competências para atender a sua necessidade. Use o seu lugar para satisfazer a sua carência. Use o seu poder para si. Era isso que Satanás estava fazendo. E essa tentação, ela continua até hoje nas nossas vidas. Muitas mulheres estão fazendo exatamente isso, usando o corpo para aliviar a dor através do consolo na comida, usando a comida para compensar o vazio, usando os dons para buscar o que? Validação, usando a espiritualidade para tentar controlar a insegurança, usando o serviço para merecer o amor do outro ou do próximo. Mas Jesus responde: eu não viverei a partir da minha carência. Eu viverei a partir da vontade do Pai. Isso é fortíssimo dentro da nossa mentoria hoje, porque isso revela que a identidade madura não é usar o nome de Deus, o nome que Deus me deu, para satisfazer o meu vazio. É submeter tudo o que Deus me deu à missão dele. E talvez o seu nome esteja aparecendo justamente no lugar onde você mais resiste. Esse ponto é muito profundo e muito especial para nós hoje. Às vezes, as mulheres querem descobrir sua vocação em algo grandioso, em algo bonito, em algo evidente, admirável. Mas muitas vezes, o nome que Deus te deu, o nome que Deus me deu na nossa vocação, começa a aparecer exatamente na nossa limitação, na nossa espera, na nossa dor, na frustração, no contexto difícil, na convivência com pessoas complicadas, na rotina que ela não teria escolhido. Porque a vocação, porque a vocação, porque a vocação não se revela só quando tudo dá certo. Às vezes, ela fica mais visível quando nada coopera com o nosso plano. Mas mesmo assim, a virtude de Deus continua sendo materializada.
Talvez você descubra que o seu nome é hoje esperança, quando tudo falta. Talvez você descubra hoje que o seu nome, e esse nome que nós estamos falando assim, é dentro da vocação de Deus, da missão de Deus. Talvez o seu nome seja paz no meio de uma casa toda agitada. Talvez você descubra que o seu nome é misericórdia, lidando com gente ferida. Talvez você descubra que o seu nome é firmeza no meio de um processo instável. Talvez você descubra que o seu nome é consolo, justamente porque passou por lugares onde aprendeu a ser consolada por Deus. Então, não despreze o cenário que você está vivendo. Não despreze a sua história, aonde Deus te colocou. Às vezes é exatamente nele, nesse cenário que Deus te colocou, que o nome, o seu nome escrito na missão de Deus está aparecendo, está sendo revelado. Minhas irmãs, eu vou pedir mais uns 5 a 10 minutinhos para vocês, só para me terminar aqui, tá bom? Nosso horário é até às 8 e eu quero cumprir isso, a minha meta. Me ajudem, por favor. Então, uma história bíblica que vai selar essa verdade é a história de Esther. Eu quero trazer essa história aqui, mas não com muita leitura superficial. Muita gente usa Esther só como símbolo grande de propósito, de influência, de honra. Mas o que me chama a atenção na história de Esther é que ela precisou entender que sua vida não estava girando em torno da preservação pessoal. Ela foi colocada num cenário que ela não escolheu. Ela carregava tensões que ela não pediu. Ela estava num lugar cercada de riscos e riscos de vida. E num dado momento, Mordecai, aquele que cuidou dela, que formou ela, praticamente confronta ela com isso. Ele fala assim, ó, quem sabe não foi para este momento que você foi elevada na posição que você foi colocada. O que que significa na nossa leitura hoje sobre vocação? Que Esther precisava parar de interpretar a vida como posse privada e começar a discerni-la como participação na missão de Deus. Ela não estava ali para proteger a sua zona de conforto. Ela estava ali para ocupar, como filha, o seu lugar num momento da história onde o povo precisava de manifestação de quê? De coragem, de intercessão e de entrega. Ela precisou manifestar ali coragem, intercessão e entrega. Isso é muito forte porque há mulheres que querem descobrir o seu propósito sem entrega, querem vocação sem risco, querem chamado sem morte do ego, querem missão sem custo. Mas Esther nos ensina que vocação madura é quando eu entendo: minha vida não é minha propriedade privada. Minha vida está no serviço do Pai. E note uma coisa aqui: a grandeza de Esther não está no cargo dela de rainha, está na virtude que se manifesta quando ela decide se mover a favor do povo. Então, o nome dela não era apenas rainha. Naquele momento, o nome que estava sendo revelado ali era coragem, era intercessão, era entrega, era responsabilidade, era identificação com o povo. É isso que o nosso encontro de hoje precisa marcar no nosso coração, no coração de nós como filhas e embaixadoras. Como isso toca as nossas vidas hoje, minhas irmãs? Eu quero fazer isso
para a nossa hoje, para a nossa alma feminina, para a nossa vida real. Tem mulher que acha que ainda não encontrou a sua vocação, porque está olhando para uma atividade e não para a virtude. Está olhando para o que pode, o que você pode fazer e não para aquilo que Deus já desenvolveu em você. Muitas mulheres dizem assim: eu não sei o meu chamado, mas talvez o chamado dela esteja aparecendo na forma como ela sustenta a sua fé dentro da sua casa. Ela diz: eu não sei o meu propósito, mas talvez o propósito dessa mulher já esteja se revelando na misericórdia com que ela trata pessoas difíceis. Tem outras mulheres que dizem assim: eu ainda não descobri o meu lugar, mas talvez o lugar dessa mulher já esteja sendo construído na forma como ela permanece fiel em meio ao processo. Tem mulher que acha que só terá vocação quando tiver um microfone na mão, quando tiver uma plataforma, quando tiver uma agenda lotada, quando tiver recursos suficientes para ela fazer o que ela quer, quando tiver reconhecimento. Mas vocação, minhas irmãs, não começa no palco. Vocação começa no nome, começa na virtude, começa na forma como a filha revela ao pai no seu dia a dia, no seu passo diário, nas suas falas diárias, na sua vivência diária. Então, o que a gente entende aqui é algo muito sério, muito profundo. Você não precisa esperar uma grande oportunidade para você viver sua vocação. Você precisa discernir qual a virtude do Pai deve ser materializada por você, onde você está. Quais são os muros que precisa cair hoje da nossa vida? Primeiro muro: minha vida não gira em torno de mim. Esse muro precisa cair hoje. Outro muro: minha vocação é meu cargo. Precisa cair esse muro também. Não, nosso cargo pode mudar, nosso cenário pode mudar, nossa fase pode mudar, mas o nome que Deus te deu, que Deus quer materializar a partir da sua vida, ele vai permanecer. Outro muro que precisa cair: ah, se meu plano falhou, minha vida perdeu sentido. Não. Se você está na missão do Pai, até o que parece falha pode se tornar cenário de revelação. Quando eu confessei aqui o meu pecado para vocês, uma mentora que trata de emagrecimento, que tinha emagrecido 30 quilos e voltou quase 30 quilos de novo, a virtude do Pai se começou a tocar o coração de vocês, porque muitas de vocês que já estavam comigo aqui há muito tempo também tinham subido e estavam com vergonha. Mas ontem nós vimos que a nossa identidade, ela não se baseia na nossa performance, não se baseia no que nós fazemos, ela se baseia no valor que foi pago na cruz de Cristo por nós. Então Deus não quer que nós sejamos perfeitas, minhas irmãs. Deus, ele quer hoje derrubar os muros. Outro muro que precisa cair. Só estou cumprindo o propósito quando estou fazendo algo visível. Não. Muita vocação profunda está sendo vivida em lugares invisíveis, em lugares que ninguém vê, em lugares silenciosos e aparentemente comuns. Outro muro: eu preciso ser lembrada. Não. Você precisa ser fiel ao nome que Deus escreveu a seu respeito lá no céu, lá no coração dele, lá na eternidade. E a gente parte aqui para o final. Como mostrar o Pai, então, através dessa identidade? Como que eu e você, como filhas,
podemos mostrar o Pai a partir dessa identidade, dessa vocação. Nós vamos começar a mostrar o Pai quando nós entendemos que a nossa vida não existe para autopreservação, mas para materialização, manifestação de virtudes eternas. Nós começamos a mostrar o Pai quando nós vivemos com humildade num mundo totalmente competitivo. Quando nós vivemos com mansidão num mundo totalmente agressivo. Quando nós vivemos com paciência num mundo totalmente ansioso. Quando nós vivemos servindo o próximo num mundo totalmente egoísta. Quando nós vivemos em comunhão num mundo totalmente individualista. Quando nós vivemos com fidelidade num mundo totalmente descartável. Quando nós vivemos com paz num mundo fragmentado. Quando nós vivemos assim, nós começamos a mostrar o Pai. E nós continuamos a mostrar esse Pai quando nós não usamos o nosso dom para contribuir com o império próprio. Nós mostramos o Pai quando nós submetemos o nosso dom, os nossos recursos, as nossas dores e contextos à missão do Pai. A filha madura, ela não só pergunta qual é o meu sonho, ela pergunta, Pai, que virtude tu queres tornar visível através de mim? Que virtude tu queres tornar visível através de mim? Essa pergunta vai mudar tudo na nossa vida, minhas irmãs. Chegou uma situação difícil para você? Começa a perguntar isso para o Pai. O Espírito Santo vai começar a revelar vocações que está escrito no coração dele desde a eternidade. E agora eu quero te fazer algumas perguntas para a gente encerrar. Você está tentando descobrir a sua vocação ou você está tentando convencer Deus a abençoar o seu projeto pessoal? Confrontador isso daqui. Eu e você estamos buscando o nosso lugar na missão do Pai ou nós estamos defendendo o nosso próprio nome para o nosso nome ser conhecido? Eu e você estamos interpretando a vida a partir do nosso ego ferido ou a partir do propósito eterno? Eu e você estamos perguntando o que faz bem ou o que glorifica a Deus? Eu e você estamos querendo discernir o nosso nome em Deus ou só queremos confirmar a versão que eu e você temos que nos parece mais confortável? Porque o Espírito Santo hoje, ele não está apenas querendo nos animar. Ele está querendo nos reposicionar. E talvez o maior reposicionamento dessa manhã aqui hoje seja eu e você não estamos no centro da nossa vida, não somos o centro da nossa vida. O Pai é o centro da nossa vida. O Pai é o centro da nossa vida. E viver a partir disso é viver de forma leve, é viver de forma tranquila, é viver de forma saudável. Então, vocação, minhas irmãs, não é um cargo, não é uma performance, não é um palco, não é uma carreira espiritual. Vocação é o nome que Deus nos deu na sua missão. E é a virtude que o Pai quer materializar através da minha e da sua vida. E talvez
o seu nome em Deus não seja o que você faz, talvez seja o que o céu vê quando você ama, quando você serve, quando você permanece, quando você suporta, quando você consola, quando você reconcilia, quando você espera, quando você sustenta, quando você intercede, quando você obedece. Hoje o Senhor está nos chamando para que a gente para. Hoje o Senhor está nos chamando para a gente parar de proteger o nosso próprio nome. E porque enquanto a gente luta para preservar a nossa versão, minhas irmãs, a gente está resistindo àquilo que Deus quer revelar em nós e através de nós. Mas quando eu e você se submete à missão do Pai, aquilo que parecia pequeno ganha eternidade. Amém? A gente vai terminar com uma oração. Ah, antes da gente orar, lembra da história de Pedro? Pedro, por muitas vezes, ele ainda operava a partir de si. Ele queria proteger Jesus do caminho da cruz. Ele queria responder pela própria força dele. Ele queria agir por impulsividade. Ele queria viver a partir das suas próprias referências. Mas Jesus foi form... Mas Jesus foi formando Pedro. E depois da queda de Pedro, depois da negação dele, depois do colapso do seu eu autoconfiante, Jesus o reencontra. E no reencontro, Jesus não pergunta primeiro por nenhum tipo de habilidade, não pergunta por nenhum tipo de competência, não pergunta por nenhum cargo que Pedro exercia. Jesus pergunta por quê? Por amor. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Por que que Jesus pergunta por amor? Porque a vocação, ela não começa na utilidade, ela começa no coração reconciliado. E depois Jesus diz: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro só poderia só poderia ocupar o seu lugar na missão quando deixasse de viver de si e passasse a viver a partir do amor e da submissão do Cristo que o chamou. Isso é muito forte, porque talvez hoje eu e você estejamos tentando descobrir o que fazer, quando Jesus está primeiro tratando o que move o nosso coração. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pede para o Senhor aplicar essa palavra no seu coração. Ah, Senhor, quantas vezes, Senhor, nós temos vivido enganadas. Quantas vezes nós temos entendido a nossa identidade fora da sua missão. Quantas coisas o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Quantos direcionamentos, quantos reposicionamentos. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou que nós não somos chamadas para sustentar o nosso próprio nome. Obrigada, Pai, porque hoje o Senhor nos criou, nos redimiu, nos adotou. Agora o Senhor nos chama a andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamadas. Nós queríamos te pedir perdão, Pai, neste momento, pelas vezes em que nos confundimos com vocação, nos confundimos a vocação como vaidade, pelas vezes em que confundimos chamado com autopreservação,
pelas vezes que confundimos a nossa identidade, pelas vezes que usamos os teus dons, os dons que o Senhor depositou no nosso coração para construir a nossa própria importância, pelas vezes em que interpretamos a vida a partir dos nossos projetos e não da sua missão. Hoje nós nos rendemos novamente ao Senhor. Nós reconhecemos que a missão é tua, que o propósito é teu, que o reino é teu, que a glória é tua. E pedimos, Pai, revela em nós o nome que o Senhor quer materializar. Se o Senhor quer revelar mansidão, forma em nós isso, Pai. Se o Senhor quer revelar esperança, forma em nós isso, Pai. Se o Senhor quer revelar misericórdia, forma em nós isso. Se o Senhor quer revelar coragem, fidelidade, consolo, paz, firmeza, amor, forma isso em nós, Pai. Espírito Santo de Deus, nos livra de toda ansiedade, de sermos grandes aos olhos dos homens. Livra-nos da necessidade de preservar o nosso próprio nome. Livra-nos das tentações de usar os nossos dons para atender às nossas carências. Ensina-nos, Espírito Santo, a viver como filhas, filhas que servem, filhas que amam, filhas que permanecem, filhas que revelam o Pai. Que em cada dor, cada contexto, cada relação, cada atividade, possamos discernir como o Senhor, Pai, quer se tornar visível através de nós. E que a nossa vida não seja desperdiçada tentando construir algo para nós mesmas, mas que seja entregue com alegria a missão eterna de tornar o teu nome conhecido através das virtudes que o Senhor quer manifestar através de nós. Nós oramos assim, agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs, louvado seja Deus. Eu peço perdão mais uma vez, porque passamos 20 minutinhos. A intenção aqui é fazer de 1 hora o nosso encontro. Mas eu queria ouvir uma pessoa. O que que essa palavra trouxe ao seu coração de impacto? O que que você quer compartilhar do seu pão aqui para nós hoje? Pode abrir seu microfone, falar aqui. O que que Deus falou com você? O que que Deus te posicionou? A Lu escreveu aqui, ó, quanta revelação do alto, chorando como um bebê. Amém, Lu. Amém. Glória a Deus. Quem gostaria de abrir seu microfone, minhas irmãs, vão compartilhar seu pão. Eu sei que essa mensagem falou com você. Compartilha aqui conosco e depois você que não teve a oportunidade de compartilhar aqui, compartilha lá no nosso grupo, hein? Nosso grupo está começando a ter o formato da mesa profética. Quem que vai manifestar a virtude da coragem aqui e manifestar e falar aqui o que que Deus falou com você? Mensagem difícil, pastora. Preciso de tempo para digerir. Minha irmã, eu não sou pastora. Eu sou apenas uma filha aprendendo junto com vocês. Apenas uma filha aprendendo junto com vocês. Vai, Lu. Fala aí para nós o que que Deus falou do seu coração, minha irmã. Foi assim muita revelação, porque eu não sei se todo mundo sabe, tenho um filho autista, né, adulto, e eu passo, nós nos divorciamos, né, eu e meu marido, e eu fico sozinha com ele. Então é para uma consulta. Ele está aqui, ó, na minha cola, Ele é lindo. Fala para para ele que uma ele é consulta. lindo, ele é lindo. Eu vi a foto dele, eu achei ele lindo. E Deus tem um propósito tão grande, Lu, na sua casa, na sua família. Meu Deus, que E propósito lindo. tem que ter muito amor, muita paciência. Tem que ter assim. Aí eu ficava
Por quê, meu Deus? Por quê, meu Deus? Para quê? Para quê? Porque não é perguntar por quê, é para quê, né? E hoje, assim, a sua palavra, essa palavra que você trouxe, meu Deus, me deu muita revelação, porque Moisés passou tudo que ele passou para ser manso. Aí eu estou chorando porque assim, o Senhor trouxe no meu coração que eu preciso ter virtudes também, né? E aí eu estou nessa missão de ter essas virtudes, porque eu ficava pensando assim, nossa, todo mundo faz, todo mundo prega, todo mundo faz isso, faz aquilo. Eu mal consigo ir na igreja, porque ele não fica, não para. Então eu assisto culto online. Quando eu vou na igreja, eu fico assim, é quase um milagre. Minha Então, irmã, assim, todo você mundo. tá, você tá desenvolvendo a sua vocação com profundidade. Exatamente. Por isso que eu falei, você é especial, porque Deus te deu uma missão. Você dentro da missão de Deus é uma missão especialíssima. É muito Eu profundo. vi assim, é verdade. Todo mundo fazendo tudo e eu, sim, eu me sentia presa, assim, né? Aí essa palavra que você trouxe, meu Deus do céu, porque eu falo, olha aí, eu não tô presa, eu tô fazendo a minha missão, Você porque tá foi livre, Deus que me deu. você tá Eu tô livre. livre. Eu Isso- tô livre e eu tô sendo trabalhada as minhas virtudes, né? O Senhor tá trabalhando as virtudes. Que Aí eu esperança que fiquei, Deus te trouxe hoje, Lu. Que esperança. nossa, demais, demais. Muita, E Lu, muita. tudo isso que o Senhor está depositando no seu coração hoje, isso precisa ser mostrado para o mundo, da sua forma simples. Abre lá seu Instagram, mostra o que você está desenvolvendo no seu dia a dia. Olha, hoje a virtude que Deus quis materializar aqui foi a paciência, porque hoje meu filho tá de uma forma que eu não tô. E isso você vai estar revelando Pai para as pessoas. E você vai falar a partir de agora, a minha missão na missão do pai é cuidar de um filho muito Amém, especial, um filho lindo, um filho amém, especial, que me faz desenvolver a paciência, o amor, o cuidado, que faz eu negar a mim mesma nas minhas, no meu querer, no meu fazer, e faz me dedicar sempre. Olha, tô toda arrepiada aqui, Lu. Me faz dedicar 100% a ele. Que coisa mais linda. amém, Que coisa mais amém. linda. Obrigada por compartilhar esse pão. Obrigada por compartilhar esse pão conosco. Dá tchau, tchau, Cadu. Cadu, você é lindo! Você é amado, meu amor. Você foi inserido na nossa história para nos ensinar muito, viu? Você é lindo. Joga um beijo, Cadu. Você é lindo. Te amo. Te amo. Que coisa mais linda. Obrigada, Lu, por abrir seu coração Eu que agradeço. e fazer dessa mesa um momento muito especial. Obrigada, Muito especial. obrigada. Obrigada a você. Amém. A Nia também quer falar, minhas irmãs. Quem precisar sair, pode ficar à vontade, tá bom? Mas ela quer falar, a Nia quer falar, vamos ouvir ela. Se você sente que Deus ainda quer compartilhar um pão com seu coração, fica aqui conosco. Você até sabe, né? Assim como ela, minha filha também é autista. E quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu me senti muito incapaz, né? Eu me senti culpada. E para mim foi muito difícil quando eu recebi esse diagnóstico, a minha filha tendo que depender de remédios para dormir. E no dia que eu recebi esse diagnóstico, eu liguei para a G e ela falou assim: Nia, Deus está te capacitando para ajudar mais mulheres, né? E mesmo com uma palavra tão confortante, só quem é mãe atípica sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é exaustivo. E É o eu aqui. literalmente negar a si mesmo, né, Nia? É o literalmente, né? Negar-se a si mesmo. E, e por causa disso, eu busco muita informação, faço curso, participo de palestra, né? Eu sempre vou em busca de conhecimento para auxiliar minha filha.
E hoje eu recebi uma ligação de uma amiga do Brasil, né, pedindo informação, como que ela tem que fazer, porque ela desconfia que o netinho dela é autista, como que eu descobri, o que que eu fiz. Então, eu fui lá com toda a paciência, com a experiência já vivida e fui lá direcionando. E aí agora, diante do que ela tá falando, né, eu lembrei o que você disse no dia que eu recebi o diagnóstico. Deus está te capacitando para ajudar mulheres lá na frente, porque você vai, é, Mais uma profecia cumprida na sua vida, hein, minha irmã? sim. E hoje eu fiquei quase 2 horas conversando com ela, né? Porque o pai ele não aceita que a criança ela é autista, né? Mas a mãe, aí eu falou que ela tem certeza, porque os indicativos são muito fortes, né? Bem acentuados. E aí você lembra do curso que a gente fez com aqueles psicólogos, né? Sim. E eu nunca esqueci disso, que eles falaram que a criança, quando ela tem autismo, você tem que buscar ajuda até os 18 anos, porque é onde o córtex frontal ele ainda está crescendo. A partir deste momento, o cérebro ele chega no tamanho com 18 anos e ele para. Enquanto a criança de 0 até 18 anos ele está em crescimento, é tempo de você moldar, de você ensinar, de você entrar com terapia, com auxílio. Quando a criança chega com 18 anos, já não tem mais recurso, é aquilo e pronto. E aí eu dei mais isso assim, ó, corre que ainda é tempo, né? Aleluia. Porque eles falaram assim que a gente vive um luto, que quando a gente sabe que a gente idealizou uma criança perfeita, né? E de repente não corresponde, né? Então é difícil, é um luto. Então, assim, eu sei o que ela tá passando e mais pra frente ela vai entender, vai ajudar outras pessoas também, né? Sim. E é interessante que, olha só, aonde eu estou indo. Sexta-feira eu faço estudo bíblico e uma das mães também tem filha com autismo, né? Sim. Então, uma vai ajudando a outra, vai compartilhando e é Olha só. incrível. Agora, imagina o quanto que essa virtude que Deus está desenvolvendo em você, na Lu, que são esses pontos específicos que a gente está tratando aqui hoje, que é o autismo. Quantas mulheres precisam dessa informação? E vocês têm aí um instrumento que é o Instagram para vocês mostrarem isso, desenvolver isso na vida das pessoas. Quantas mulheres não vão ser abençoadas por conta disso, minhas irmãs? Manifesta a sua coragem. Manifesta a sua coragem. Não precisa ser vídeo elaborado. Deus, ele quer levar a virtude dele manifestada através da sua vida, no seu dia a dia, na sua vida. E através disso, às vezes muitas portas, às vezes você está orando assim, ó, Deus me dá um negócio, me dá uma provisão, mas Deus, através da manifestação da virtude que ele está desenvolvendo em você, é que vai trazer as provisões. Minhas irmãs, hoje várias coisas Deus discerniu para mim. Se eu não tivesse tido a coragem de usar a minha vida, o meu testemunho daquilo que Deus revelou para mim, hoje nós não teríamos essa mesa. Se Deus, se eu não tivesse enfrentado os haters lá do Instagram, me apedrejando, falando que eu estava usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, nós não estaríamos nessa mesa. Então, Deus desenvolveu muitas virtudes na minha vida até aqui, e eu creio que vai desenvolver muito mais ainda, que eu me acho como uma bebezinha na fé. Eu tô aqui engatinhando ainda, igual vocês, engatinhando ainda. Mas o que eu quero encorajar vocês hoje é manifeste a virtude de Deus através das suas redes. Sabe por quê, minhas irmãs? Que nós temos que ser essa voz que se levanta, porque tem muitas vozes se levantando sem conteúdo nenhum e tá influenciando toda uma geração.
Mas vocês têm muito dentro do coração de vocês, vocês têm muitas experiências com Jesus, vocês têm muitas coisas com Cristo e vocês precisam revelar essa missão do Pai através das suas redes. Faça dessa. Ó, minhas irmãs, vai ser tremendo. E aí você vai poder declarar lá: olha, foi através de uma mesa que a minha virtude começou a se manifestar. Amém? Glória a Deus. Alguém mais quer falar? Quer compartilhar alguma coisa? Abra aí seu microfone, fala comigo. Já passamos mesmo. Vai, Karen, minha irmã, abre aí o seu microfone. Clica na sua tela. Se você está no telefone, clica na sua telinha e você. Acho que acho que foi tentar ligar, desligou. Alguém mais quer falar, quer colaborar? Tá, Tá me ouvindo? tô te ouvindo, pode falar, minha linda. Bom dia, pá. Fala. Então, eu entrei no final, né? Mas, enfim, eu também anotei essa parte, né, sobre a vocação, que é o que Deus quer materializar em nossa vida. Que não somos chamadas, né, para sustentar o nosso próprio nome. Eu também sou uma mãe atípica de um menino de 20, né? E tenho uma filha de 8 anos. E o que que acontece? Olhando e ouvindo, né, eu entendi o porquê que eu também tô aqui, Amém. né? Como Deus é incrível. E também porque que o autismo está dentro dessa pauta que você traz, Da do jejum missão, com a palavra. Do jejum com a palavra. Porque, claro que existem níveis, né, de autismo, e eu não quero deixar isso também muito leviano, né? Mas, assim, na experiência que eu tenho, então, com meu filho com 20 anos, é que a alimentação tem um papel muito grande, né, em fazer com que eles apresentem essa neurodiversidade, sabe? Porque cortando os carboidratos, cortando um monte de coisa, eu conheci um outro filho, Uau, glória a Deus. sabe? Hoje eu poderia tirá-lo do laudo. Uau, Então, não é uma coisa pouca. É claro que, assim, ele seria, na época que ele teve laudo, aí com 11 anos, hoje ele tem 20, né, na época, então eu saí do meu trabalho, porque eu não conseguia, não conhecia meu filho, não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra, enfim. E acabei precisando estudar como todas as mães, né? Porque ninguém conhece mais os nossos filhos além de Deus do que nós mesmos. Então, se não for a gente, quem será? Vai ser nós. amém, Então, eu fui estudando todo esse tempo e acabei caindo justamente na parte da alimentação. amém. Tanto que hoje ele sabe que se ele comer doce, açúcar, carboidrato, ele vai ter muitas das coisas que hoje ele já não, ele consegue trabalhar se ele não comer, entendeu? Então, Uau, o açúcar é uma cocaína para o autista. que E miss... para que... nós, e para nós também, né? Sim. Minha irmã, que pão que você está Eu chego a compartilhando com estar a nossa mesa. tremendo, Que pão maravilhoso. porque eu não estou querendo aqui dizer que levianamente, né? Porque eu sei dos níveis, das dificuldades. Meu filho, ele não estava tão, eu chamo intoxicado, tá? Não estava tão intoxicado, porque foi muito rápida a regressão do autismo, tirando os carboidratos. Ele praticamente come carne e a gordura da carne. E Uau, daí ele não apresenta todos os sintomas que antes ele apresentava, de não querer
se comunicar com outras pessoas. Imagina que até o segundo ano do ensino médio, ele nunca tinha sido convidado para nenhuma festinha de escola. Ele não participava das atividades que eram, digamos assim, social, social, né? Sempre mais isolado, enfim, mas assim, digamos que para o mundo nível um, então é um pouco mais fácil, né? Mas eu acredito totalmente que tudo que Deus nos deu de alimentos foram modificados, né? Sim, Estão sendo, hoje, porque, por exemplo, eu compro algumas coisas, né? Por exemplo, meu marido gosta de comer polenta. Então, eu vou atrás de uma farinha sem, sem tanto agrotóxico, mas e para tu encontrar? Não é nada fácil, né? sim. Então, assim vai. Então, eu quero dizer para quem está aqui, não é até os 18 que isso fecha, e que também não adianta nada a gente fazer tanta terapia neles que a gente permite que todas essas porcarias alimentares, que são, como se diz, não é alimento, né? São, como é que é a Produtos palavra? alimentícios. Produtos Produtos alimentícios. alimentícios, exatamente. Entrem dentro da nossa casa, né? Ah, mas ele só come iogurte. Não dá. Ah, mas ele tem a seletividade. O meu filho também era seletivo, né? O meu filho também não comia, mas até que ele estava ali, quem servia era eu. Então, se eu que servia, eu precisava mudar. E é a mesma coisa com a gente, né? Eu tô querendo voltar a emagrecer de novo, que acabei me largando de ansiedade, nervosismo, com tudo que tá passando, enfim. E Você já faz parte da academia da alimentação ou você entrou aqui hoje só? não, entrei hoje. Então, se A, você. a cade- eu tô num grupo teu, Sim. né? Que eu até ontem eu comecei a ver aquela tua o Monjário, primeira dose do Monjário, mas não consegui Ah, terminar. sim, sim. Então, é sobre isso, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com a alimentação. Não consegui fazer com que ele faça jejum, enfim, eu já fiz alguns jejuns, nunca o bíblico, porque também estou caminhando na fé, enfim, Deus tem me resgatado. Amém, amém, Então, é essa a minha colaboração, e perdão amém. aí se eu me extrapolei. Imagina, imagina, olha. Toda informação é útil, não tem ninguém certo, ninguém errado. A gente precisa ter sempre essa flexibilidade, porque às vezes a pessoa que nos informou alguma coisa está faltando informação para ela. E às vezes a pessoa que falou aquela informação já mudou muita coisa, porque o mundo ele vai mudando, ele vai sendo transformado. Então aqui, por exemplo, igual a Ania falou que fecha nos 18. Você já tem a informação que não fecha nos 18. Então, nós precisamos sempre procurar entender mais, conhecer mais, porque o próprio Deus ele fala: o meu povo sofre, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento é a nossa busca mesmo, né? E eu quero dar só, Karen, eu quero te ouvir, tá? Só mais um minutinho que eu vou, o que eu quero te ouvir, minha irmã. Ah, o que que é isso aqui? O movimento Reconstrução, ele acontece dentro de um grupo chamado Academia da Alimentação. Lá nós temos a nossa Nutri, nós temos as sugestões de cardápio para você eliminar peso de forma mais rápida. E ali também é um momento que a gente conversa, que a gente troca ali as nossas figurinhas, testemunha. Então, é um ambiente muito mais propício para você conseguir. Eu recebo muitas mensagens lá no Instagram falando assim: ah, eu não consigo fazer o jejum, eu não consigo fazer um acompanhamento, eu não consigo. Mas não consegue por quê? Porque está fora do ambiente que vai proporcionar isso para elas. Então, a palavra de Deus aqui, minhas irmãs.
não é cobrada, ela é toda de graça. Tanto é que você pode convidar a gente para participar da mesa, você pode participar. Tanto é que eu estou compartilhando nos grupos de mulheres, talvez Calu, né? Calu, talvez Calu, você esteja num desses grupos que eu tenho compartilhado a palavra, porque a palavra a gente não vende. O que que é, essa mensalidade que a gente coloca lá? Na Academia da Alimentação, que é R$ 59,90. Minhas irmãs, quantas canetinhas aí que são um preço que não é acessível para ninguém. Muitas vezes pessoas não conseguem ter acesso a esse valor. Mas R$ 59,90 é um valor que você está investindo em você, mas não só em você, na missão que Deus colocou sobre a minha vida para alcançar outras mulheres que não conseguem emagrecer de maneira nenhuma. Tem muitas mulheres que entrou aqui no projeto, no Emagreça com a Bíblia, para desenvolver o seu próprio projeto. E profissionais de saúde que a gente honra muito, que são as nutricionistas, tem muita nutricionista aqui no nosso grupo, entendeu? Que entrou e que não sai mais da academia, mas que às vezes ainda não deslanchou, não se posicionou como filha para ser a voz de Deus nessa geração. Então, o movimento Reconstrução é isso. É uma mensalidade de R$ 59,90 por mês que a gente cobra. Para quê, então, Angelita? Para manter tudo que você faz de um projeto, minhas irmãs, existem custos de plataforma, existem custos de pessoas que têm que te ajudar, que trabalham para vocês. Imagina, eu atendendo quase 100 mil mulheres, eu preciso de pessoas para estar comigo trabalhando nisso. E esse valor, ele é um valor bem acessível, né? Talvez esse ano a gente precise aumentar um pouquinho esse valor para ele gerar um pouco mais de recursos para que a gente possa estabelecer os outros projetos que a gente tem. Mas é isso, eu falei sobre isso só para vocês entenderem, porque eu estou compartilhando os links para que outras pessoas venham. E se você também quiser, né, vir para esse movimento de reconstrução, participar disso que está sendo construído, porque há uma promessa de Deus quanto a esse movimento, que nós vamos fazer essa mentoria presencial. A promessa é que ela vai ser no Maracanã com mais de 100 mil mulheres e vai ter nutris para orientar as pessoas. E você que chegou até aqui, você pode estar lá comigo no palco naquele grande dia que vai acontecer. Vai ter e vai acontecer isso. E todas vocês que Deus tem trazido têm um papel fundamental nessa missão. Todas vocês. Todas vocês entendam isso. Se você abraçar essa missão junto com você, eu acredito que Deus vai desenvolver também a sua virtude. A gente está aqui para servir, para ajudar. E eu estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Vamos lá, Karen, para a gente encerrar. Vê se você consegue abrir. Toca na sua telinha e toca em cima do microfone. Não está conseguindo. Será que agora vai? Conseguiram Agora me ouvir? foi, agora Agora foi. foi. Foi, Karen. É que esses estão me vendo também? Sim. Meninas, eu vou contar assim meu testemunho bem rapidinho para vocês, porque hoje eu acordei para um devocional da igreja, né? Normalmente a gente faz das 6 às 7. E eu entrei, eu já tô no grupo há um tempo, mas eu entrei sem perspectiva nenhuma, nem vi o tema ali da live. E entrei, terminei o devocional, estava tomando café e entrei. E começou a falar de vocação, né? Eu falei, vai falar muitas irmãs da igreja e me chamado e falado, vamos fazer alguma coisa, tal. E eu atualmente eu tenho 5 filhos, né? Já é uma rotina bem corrida. E aí eu Pensa. faço doutorado e é bem a minha vida é bem corrida assim, nesse sentido.
Só que sempre Deus está trabalhando comigo nessa parte de ontem eu dormi pensando nisso sobre vocação e perguntando para Deus, para vocês verem como que a resposta é imediata em detalhes. E quando eu me vi, eu já estava dentro da live falando sobre vocação e sobre propósito. Porque às vezes a gente acaba tendo vontade nossa de fazer várias coisas, né? Tem vários projetos. E aí a gente fica pensando, que projeto que eu vou desenvolver agora, né? Talvez eu não queira me expor no Instagram. E aí a gente fica se autolimitando e às vezes o que Deus quer pra gente, sim, é a gente levar o nosso conhecimento. E assim, e eu tenho estudado muito sobre alimentação Uau. na Bíblia, né? Por exemplo, eu quero dar um exemplo bem rapidinho, que os primeiros, se a gente for olhar lá em Gênesis, o primeiro pecado que aconteceu foi através da alimentação. A gente for olhar, o primeiro inimigo foi é, é, provocar Jesus foi através do pão, da alimentação. E às vezes a gente acha que a alimentação é algo tão simples na vida do cristão, É né? Quem é espiritual. crente já, assim, cristão há muito tempo, acaba percebendo que o pessoal fala assim: cristão não bebe, cristão não fuma, mas come que é uma beleza, né? Então a gente precisa quebrar esse paradigma, porque a gula também é um pecado. E fala-se pouco disso dentro da igreja. Quem foi criado dentro da igreja ou quem está há mais tempo sabe que isso é um paradigma que se fala pouco na igreja. Graças a Deus, a igreja que eu estou agora, ainda eles dão liberdade, às vezes, da gente falar sobre isso, mas se fala ainda muito pouco sobre alimentação e sobre a compulsão alimentar, né? Na verdade, cada pessoa tem cada nutricionista trabalha com uma raiz, mas assim, mas eu gosto muito de falar sobre nutrição comportamental e não sobre dieta, né? Porque ninguém vive de dieta há muito tempo. Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque realmente foi uma resposta de Deus na minha vida, essa live. Amém, amém, Karen. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de nutrição comportamental. Quero saber sobre É. isso. Depois coloca seu Instagram lá para a gente seguir lá, Coloco. lá no grupo. E outra coisa, se você já está dentro da academia, a, eu, é, você tem acesso a todas as outras nossas mentorias. E tem uma série que eu fiz só do livro de Gênesis, dos 35 princípios de alimentação, e como que Olha, Satanás, ele usa isso para nos tirar do propósito. Então, tipo assim, é, essas coisas que você falou, a gente fala dentro não sabia. do projeto. E números, igual Esaú mesmo, ele perde a bênção da primogenitura por É, conta de um prato de lentilhas. Então a é, gente vai vendo, eu falo também sobre a promessa, né? A promessa que Abraão recebeu foi logo depois de uma mesa, de uma alimentação. Então é muito espiritual a alimentação. É é. muito espiritual. O primeiro milagre de Jesus também, né? Foi transformar água em vinho Água e através da vinho. Então alimentação. tem tudo a ver É. com espiritualidade, a alimentação. Igual eu mesmo. Eu estou rouca, estou com a garganta assim, porque eu fui gravar um vídeo para o Instagram e já fazia 3 anos que eu não comia esses negócios de processado, empacotado, esses. E eu peguei um daqueles cebolitos, nem sei o que que era uns cebolitos e um fandangos. Gente, quantos. Eu nunca fui fã disso. Mas depois que eu Aham, comecei a cuidar da minha alimentação, eu parei com muito processado, carboidratos ruins. Hoje arroz não faz parte da minha vida. Tudo que é empacotado, eu prefiro aham, tirar. tirou. Eu E também. aí eu fiz o vídeo, comi um, era para me comer um ou dois só, e eu fui lá e comi o pacote. No outro dia, a minha garganta amanheceu infeccionada. E eu tô até É, hoje, eu acho que esse veneno tá no meu corpo até hoje. Então, é, tem tudo muito a ver com tudo isso que a gente está concluindo, com tudo isso que a gente está falando, né? Igual a Calu falou que a alimentação mudou, né? Mudou a saúde do filho dela, diagnosticado como autismo. Então, gente, é muito transformador isso. Amém? amém, Minhas amém. irmãs, fiquem na paz do Senhor Jesus. O calendário dos nossos encontros tá lá postado.
Amanhã nós não vamos ter encontro, tá bom? Mas eu quero que sexta, sábado e domingo você aproveite para rever esses encontros que a gente teve, que você aproveite para meditar, para buscar o Senhor, igual a irmã Karen acabou de falar aqui, ó, nossa, eu pedi algo para o Senhor ontem e hoje ele já me respondeu. Eu já estou entendendo o que que é vocação. E Deus, eu acredito que já deu um direcionamento para ela, como deu um direcionamento para todas vocês que aqui estão. Amém? E a gente volta com os nossos encontros na terça-feira. Então, vai ser terça, quarta, quinta e sexta para essa mentoria. E depois, para a próxima semana, eu estou aqui buscando o direcionamento de Deus se a gente vai estabelecer os pilares de identidade ou se a gente volta com o nosso estudo bíblico, que é estudar a Bíblia mesmo, normalmente, que nós estamos em números. Acho que o próximo agora vai ser capítulo 28 ou 29, se eu não me engano. Tá certo? Então, fica aí pra gente e continuam vendo o que eu tô postando no Instagram, porque o Instagram não para, o Instagram tem conteúdo todo dia, então vai fazer sentido pra você as coisas que estão sendo faladas lá, tá certo? Então, beijo pra vocês. Quem não compartilhou aqui, compartilha lá no grupo, porque eu quero ver o que que Deus está falando com você. Eu quero ser abençoada também com o seu pão, tá certo? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês e até terça-feira, às 7 da manhã, se Deus assim nos permitir.